Hello! Tudo bem, gente? Tô aqui sozinha hoje, num lugar que eu vou falar só no final do vídeo. Muita gente deve imaginar, mas quem não sabe, que eu não tenho ideia, me siga lá nas redes sociais pra você ficar sabendo que eu ando aprontando por mundo afora, viu? O mundo afora, viu? Deixei a dica. Enfim, gente, eu tô aqui hoje pra contar que há uma semana atrás eu fui pra Auckland, fui visitar algumas escolas. Pela primeira vez eu fiquei em Auckland sozinha, né? Porque o Leãozinho estava trabalhando em Christchurch. Ficar sozinho em Auckland foi tudo bem, foi tudo certo, mas eu descobri algumas coisas, né, que acontecem assim nessa relacionado à condução de ônibus. Aconteceram algumas histórias, eu gostaria de contar para vocês. A primeira história foi que no primeiro dia eu terminei de visitar as escolas, saí do centro de Auckland ali na Queen Street e eu queria ir para Torbay, em North Shore. Fica mais ou menos 40 minutinhos de ônibus, de carro, enfim. Aí eu olhei num site, eu vou deixar ele aqui porque agora eu não lembro de cabeça, não exijo da minha memória. Enfim, fui lá, olhei pelo site qual era a rua que eu tinha que estar, onde o ônibus ia passar, qual ônibus que ia pra lá e tal, tudo direitinho. Ele mostra, sabe? Bem bonitinho. Cheguei nessa rua e fiquei lá esperando o ônibus, né? Encontrei um ponto de ônibus, fiquei lá esperando. E fiquei esperando, e fiquei esperando, e fiquei esperando. E aí, tipo, falou que o ônibus ia passar 3 horas da tarde, era 4 nada, né? E eu falei, caramba. Não passou tudo isso de tempo, mas, tipo, passou uns 20 minutos, nada. Aí eu, caramba, né? Tipo, e agora, né? Falei, meu, tem alguma coisa de errado e tal, não sei o quê. Aí veio um ônibus. Aí eu fui e perguntei pro motorista. Eu falei, aqui passa... Aqui esse ônibus vai pra Torbay? E ele falou assim... Não, eu tô vindo de lá. Aí eu, que bom, é do outro lado da rua. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Aí eu me toquei, que eu falei assim, caramba, no aplicativo ele mostra, normalmente ele fala assim, opposite, né, sei lá, do Hotel X, que fica nessa rua. E eu não li essa parte, entendeu? Ai, que burro. Então, coleguinha, leia, tá? Por favor. Porque senão você fica do outro lado do ponto da rua e você se lasca. Porque eu imaginei que era do outro lado, né? Eu imaginei que pra ir pra Torbay era pra lá, quando na verdade era pra cá. Ai, que burro. Enfim, esse foi o primeiro cabeçuda da minha parte. Segundo, fui para o outro lado da rua. Cheguei lá, já tinha perdido os ônibus e tal. Falei, bom, agora eu vou pegar um outro número, porque era um outro ônibus que iria passar mais perto. Só que esse ônibus, eu ia ter que andar quase 2 quilômetros para chegar na casa da minha amiga. Enquanto aquele primeiro ônibus que passou do outro lado da rua, porque eu perdi, porque eu estava do outro lado da rua, sabe? Então, esse ônibus, ele passava quase na rua de casa da minha amiga. Tipo, a casa da minha amiga aqui e a casa da minha amiga aqui, e ele passava aqui, sabe? Tipo, eu ia andar 200 metros para chegar na casa dela. O outro era 2 quilômetros. Falei, tudo bem, vai esse mesmo, não quer chegar lá, então vamos. Fui, peguei o ônibus. Aí estou lá no ônibus, adivinha o que acontece? Acaba a bateria do meu celular. Ai, que burro. Fiquei sem internet, fiquei incomunicável, não sabia para onde eu estava indo, porque toda vez que eu vou para casa dela eu estou de carro. Aí foi um sacrifício, porque eu falei, e agora? Pois é. Enfim, peguei, perguntei pro moço que estava sentado do meu lado. Falei, moço, por favor, com todo o meu inglês, né? Enfim, peguei e falei pro moço, moço, teria como você... Eu podia... Aí eu tava com outro celular, porque eu tava filmando, né? Então eu levei 2 celulares. E aí esse celular que não tinha chip, que eu tava usando ele pra filmar, ele tinha bateria, claro, né? Aí eu peguei e falei pra ele, moço, será que eu posso tirar uma foto do mapa? Porque eu não sei aonde eu tenho que descer e tal, e não sei o quê. E eu já tinha falado isso pro motorista, o motorista falou assim, ó, você fica esperto que a hora que chegar em tal rua e não sei o quê, lá, você vai ter que descer. Eu falei, tá bom. Só que eu tava contando que eu ia ficar vendo isso no mapa, né? Só que como eu fiquei sem celular, fiquei sem mapa. E a pessoa nem pra dar um print na tela, né? Ou tirar foto com outro celular. Não, eu não fiz isso, entendeu? Sim, cabeçuda, loirinha. Ok. Ai, que burro. Anyway, aí não consegui. Perguntei pro moço. Falei, moço, você pode, por favor, colocar
eu precisava olhar o Google Maps e tal, pra me entender onde eu tô, onde eu preciso descer e tal. Aí ele falou pra mim, qual rua que você vai? O cara super solícito. Qual rua que você vai? Aí eu expliquei mais ou menos pra ele e tal, aí ele entendeu. Aí ele falou assim, não, tudo bem, vamos ver aqui pra você, mas esse ônibus passa longe. Aí eu falei, sim. Aí ele falou, então, você vai andar quase 2 km. Eu falei, por isso mesmo, é o que eu preciso saber pra mim não andar 2 km pra direção errada. Aí ele falou, ah, não, tudo bem. Aí ele foi, pegou pra mim o mapa, aí eu tirei foto, aí ele falou assim, ó, eu vou descer nesse ponto, você desce no próximo ou mais um. Ele falou assim, se você descer mais um, você vai ter que voltar só um pouquinho, mas eu acho que fica mais perto. Aí eu falei, ótimo, fechou. Ah, sem falar que ele tinha até falado que ele se ofereceu pra ir comigo. Falei, não, moço, Leãozinho não vai gostar. Mas eles são assim, sabe? Ele não tinha, pelo menos eu percebi má intenção nele, pelo contrário. Tipo, ele viu que eu estava perdida, ele ficou com medo de eu me perder e sem celular, tipo, ficar incomunicável, e ele quis, tipo, me ajudar, sabe? Levar até a rua onde eu precisava ir pra continuar descendo e tal, enfim. Falei pra ele que não precisava e tal. Aí ele falou, você desce no segundo ponto. Falei, ótimo, ok, descerei. Aí estou lá, aí na hora que eu fui descer do segundo ponto, o motorista me viu e ele falou assim, já passou seu ponto. Aí eu falei, eu sei, né, tipo, aí ele falou assim, então, aí ele falou assim, agora, você vai ter que andar mais. Aí eu falei, não, tudo bem, não tem problema. Ele falou assim, não, faz o seguinte, fica aí porque a gente já tá perto do final do ponto de ônibus. Na volta, ele falou assim, agora é um horário tranquilo, tipo, isso já deveria ser umas 5 e pouco da tarde, já tinha anoitecido. Ele falou assim, na volta eu passo, a gente procura um endereço. Aí eu falei, gente, será que eu tô entendendo que esse homem tá falando certo? Aí eu falei, bom, tudo bem, se ele tá falando que ele vai me ajudar, o motorista do ônibus, ok. Fiquei lá sentadinha esperando ele me ajudar. E a gente foi até Long Bay, ele fez a curva lá, ele finalizou lá o ônibus e tal, tudo bonitinho. E aí na volta aconteceu a coisa mais impressionante do planeta Terra, que eu não estava esperando. Ele entrou na rua que o outro ônibus passa, que não é linha dele. Ele entrou na rua e ele foi comigo vendo cada rua, tipo, procurando a rua da minha amiga para me deixar na porta. O motorista de ônibus fez isso pra você? Pois é, ele fez isso para mim. E eu não acreditei, cara. Eu desci aí a gente achou a rua, eu desci, eu não tive que andar os 2 quilômetros. E aí, tipo, ainda o cara saiu da rotina dele, da rotina não, do itinerário, né? Do caminho dele. Ele saiu do caminho dele pra ele poder me levar no endereço que eu precisava, porque o homem tava com medo que eu ficava perdido em Torbay. Pois é, isso aconteceu. Eu cheguei na minha amiga que ela não acreditou nessa história, o Léo não acreditou nessa história, eu acho que nem eu acredito nessa história, porque pra mim foi um pouco demais. O Dani, ele contou, o Dani tem uns vídeos dele aí, vou pôr aí. Ele contou que aconteceu isso uma vez com ele, o motorista parou o ônibus e desceu e tipo foi até a esquina da rua assim com ele e mostrou aonde que era o lugar que ele tinha que ir e tal. Mas daí o cara saiu do caminho dele, tá certo que o ônibus estava vazio, mas daí o cara saiu do caminho dele, me levar até o lugar, eu fiquei impressionada. Aí esse foi só um dos perrengues. No outro dia, estou eu lá, fui para o ponto correto, exatamente no mesmo lugar, lá, a travessinha da Queen Street. Aí cheguei lá no ponto, tô eu lá esperando, né? Falei, hoje eu vou pegar o 879, que é o ônibus que passa na casa da minha amiga. Falei, hoje eu vou pegar, né, esse ônibus e tal, não preciso pedir favor pra ninguém, muito menos pedir andar 2 km, né? Falei, ótimo, estou lá eu no ponto, exatamente no mesmo ponto, né, daquele dia. E aí veio o 879, eu falei, beleza, sinal sem ônibus, né, sim. Adivinha o que ele fez? Um cara de turbante passou reto, nem olhou pra minha cara. Aí eu, caramba, mas aqui não é o ponto de ônibus. Eu falei, meu Deus, não acredito. Eu falei, uai. Aí peguei, fui ver, tipo assim, Oakland, todo ponto de ônibus tem uns negocinhos assim. Na verdade depende, é na Nova Zelândia inteira. Tem uns negocinhos assim que tá falando quais ônibus que passam lá, sabe? O horário, tal, tudo mais ou menos esquematizado.
Aí eu fui olhar nesse negocinho e o ônibus não passava lá, o 879. Passava o que eu peguei no outro dia, que era alguma coisa X, 7 não sei o que X, não sei o que lá, 7X, passava. E esse não passava. Aí eu, aham, que bom. Ai, que burro! Aí tinha uma japonesinha no ponto, ela viu eu dando sinal, ela veio falar comigo. E aí ela viu olhando, né? Aí ela veio falar comigo, ela falou, esse aí não passa aqui. Eu falei, jura? Agora que eu vi. Aí ela falou assim, você tem que subir no próximo ponto. Aí eu falei, mas o próximo ponto não é na mesma rua? Ela falou, mas você tem que atravessar ali e subir. Eu falei, caramba, mas por que a mesma rua, pontos de tipo, sei lá, 300 metros de distância, por que não passa? Enfim, acabei descobrindo isso no perrengue, perdendo o ônibus. Aí beleza, cheguei lá no outro ônibus, peguei outro ônibus, um outro X, não sei o que lá, X, a minha memória é ruim, não vou lembrar de número de ônibus, mas eu acabei pegando outro e eu tive que andar os 2 km, porque dessa vez eu não ia pedir pro motorista me deixar na porta de novo. Até mesmo porque não era noite, nesse dia foi mais cedo. Mas enfim, cara, eu fiquei impressionada com essas histórias de ônibus em Auckland. Eu falei, gente, porque em Christchurch eu acho que por Christchurch ser menor essas coisas não acontecem, mas lá aconteceu e assim nós ficamos bem impressionados. Enfim, essa é a história que eu queria contar, os perrenguinhos que eu passei por lá. Se você quer saber mais sobre as escolas que eu visitei e tal, preencha o formulário de intercâmbio lá no blog ou manda uma mensagem para mim falando que você quer saber mais sobre esse assunto, que a gente vai se falando. E se você quer saber onde eu tô, você vai ter que ver o próximo vídeo. Não, minto, não vou fazer isso com vocês não. Eu tô na Itália, Dengue! Olha aqui! Que lugar lindo! Presta atenção! Eu tô numa ruazinha, numa vielinha. Na verdade eu tô no meio da montanha. Eu tô num lugar... Eu vou descendo já, porque eu acho que vai chover. Eu tô num lugar que fica a 1h30 de Milão. Tô chique, gente. E eu vim atrás da minha cidadania italiana. Mas isso é tudo assunto pro próximo vídeo. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, quer ver minhas aventuras aqui nessa Itália, você fica de olho aí no canal, tá? Um beijo, fiquem com Deus e eu tô indo viajar! Cadê o Leozinho pra falar vem com nós? Mas vem comigo!